Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas interessantíssimos, muito importantes, situações concretas que estão sendo possíveis da gente analisar nos nossos encontros nos últimos dias, de um modo totalmente diferente do que a gente conseguia fazer alguns meses, algumas semanas atrás, porque a gente estava preso às pautas do negacionismo, da infâmia, da insanidade, do crime, do mau caratismo. Felizmente, com a eleição de um novo governo, foi possível começar a arremessar para o lixo da história muitas pessoas. Mas outros não irão somente para o lixo da história, irão também para a cadeia. Aqui nos nossos encontros, eu certamente vou ter que repetir muitas vezes um espaço, que eu estou denominando de o momento papuda, que é aquele que nós vamos analisar o que está acontecendo no mundo criminal que vai atingir essa gente toda que está no poder e que está começando a fazer ameaças em relação às consequências dos crimes que cometeram quando eles começarem a ir para a cadeia, a começar do clã Bolsonaro. Outras situações muito importantes, positivas, estão acontecendo também no Brasil, que eu quero conversar com vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais parceiro do nosso portal, e participe também dos nossos chats, das nossas conversas, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, tá bom? Então, vamos juntos aqui, porque a fila está andando. Gente, começando aqui com a repercussão, da ida do presidente Lula para os Estados Unidos. Foi um bate e volta, foi um negócio impressionante. Inclusive, ele utilizou não o avião presidencial tradicional, ele usou o avião da Força Aérea Brasileira, que tem uma maior autonomia de voo. Aí se perdeu menos tempo, Foi uma esticada, desceu, fez lá a agenda e voltou de uma forma muito rápida, já está no território nacional, sem muita presepada, sem fazer motociata, sem fazer nenhum tipo de alarde, mas fazendo encontros com a equipe que ele levou de uma forma muito efetiva. Ele conseguiu arrancar lá do presidente Biden, a promessa, o engajamento para que os Estados Unidos deem uma contribuição para o Fundo Amazônia, o que abriu uma porta, mais do que a importância, e não é pouco dinheiro não, gente? Apesar de se você considerar com o que se gasta em outras coisas, que o governo americano gasta em outras coisas, é pouco dinheiro, mas para nós é uma graninha, nós estamos falando aí em mais de 250 milhões de reais. Bom, juntamente com isso, a equipe de Lula fez encontros paralelos, A ministra Marina Silva se encontrou com o Leonardo DiCaprio e o Jeff Bezos, que é o segundo homem mais rico do planeta. Isso não é pouca coisa, eles comandam ali algumas instituições de filantropia e vão ajudar também outras instituições a se engajarem também nessa questão da região amazônica aqui do nosso país e também vai proporcionar também que outros países também tragam para cá algum tipo de apoio para a gente conseguir enfrentar tudo aquilo de ruim que aconteceu com a região da Amazônia aqui no nosso país nesses últimos anos, principalmente com o genocídio que afetou aqui tribos indígenas aqui no nosso país, especificamente os Yanomamis. A repercussão da ida de Lula está sendo positivo até nos canais conservadores, canais de direita, quando a gente vê, por exemplo, o jornal Globo, colocando editorial nessa direção aqui. Viagem aos Estados Unidos resgata status global do Brasil. A adesão dos americanos ao Fundo Amazônia mostra que Lula começa a tirar o país da pecha de pária. Aqui na parte interna, boa sintonia com Biden, Falando exatamente isso que eu falei para vocês, que Gente, esse tipo de reunião, apesar da gente ter uma estrutura na geopolítica que trafega por lógicas próprias, as guerras, os investimentos, os movimentos, enfim, dos países de uma maneira geral, essa ida do Lula para os Estados Unidos, ela ajuda, ela não atrapalha absolutamente nada. Não dá para a gente ser inocente acreditando que um simples encontro vai poder revolucionar o planeta Terra. Mas, quem sabe, o mundo tem mistérios também, tem caminhos que às vezes a gente fica surpreso quando eles se apresentam para todos nós. O Lula colocou uma questão muito interessante.
sobre a guerra, né, envolvendo Ucrânia e Rússia, quando ele diz o seguinte, olha, os Estados Unidos também cometeram um erro quando iniciaram a guerra do Vietnã. Depois eles não conseguiram consertar isso aí. Olha, é igual a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Começou errado, o que vai fazer? Vai tocar essa guerra pro resto da vida? Apesar de ser assim, uma visão aparentemente simplista, né, ela também tem uma lógica, né, que pode motivar ali os líderes mundiais a ter um outro entendimento. A opinião pública forçar, né, algum tipo de entendimento diferente do que está acontecendo. Bom, apenas um parênteses dentro dessa história. Né? Todos os canais todos, os jornais todos estão apresentando fotos muito boas, muitas situações nesse campo. Então, não resta dúvida que isso é um contraste muito grande com o que acontecia algum tempo atrás, né? Vocês não estão vendo mais a cara do pastor mentor intelectual, constitucional, jurídico, político do ex-presidente da República. Deu uma sumida. Com ele sumiram muitas pessoas também, e você pode estar percebendo que nós estamos num momento de maior calmaria, nossa sanidade mental está mais recobrada. Aqui no Portal do José, ainda aparecem muitas pessoas que são fanáticas por Bolsonaro, e elas sempre fazem aquelas agressões, então, mas eu estou tão acostumado, eu já levo na esportiva, né? Pelo menos eles já não mandam mais eu ir para Cuba nem para Venezuela, né? Agora são eles que têm que pensar, já que eles usam essa situação como uma saída, né? Eles devem pensar um lugar para ir fora do Brasil, né? Bom, aqui a matéria que hoje está no UOL, falando desse encontro da Marina, né? Bezos é ótimo, né? Bezos e DiCaprio fecham operação emergencial na Amazônia com Marina Silva, né? O Leonardo DiCaprio, que foi também enfrentado pelo Bolsonaro, etc, 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 enfim. Agora está podendo fazer alguma coisa de útil para o planeta, né? Se engajando aqui numa causa que interessa ao Brasil também. Bom, e aí a gente entra aqui no momento papuda. Mas antes do papuda, eu vou entrar aqui no momento econômico. Deixa eu pegar aqui, ainda lembrando aqui, né? Essa questão da autonomia do Banco Central. Gente, é uma coisa, eu gostaria muito de sugerir para os canais aí do governo do PT, governo Lula, né, o estudo de um ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei que decretou a autonomia do Banco Central. Porque, olha a situação, nós elegemos um presidente da República que tem que ficar pedindo licença a um banco, a um diretor de banco, que na verdade não é nem um banco público, né? Deveria ser, mas ele simplesmente ele funciona como o lobby, né? Como um espaço para fazer negócio para os bancos privados. E aí a gente vê colunas como essa aqui. Lula ameaça transformar seu governo em Dilma II, diz Armínio Fraga, né? Já aqui fazendo mais uma ameaça, né? A questão do enfrentamento com a história do Banco Central. E aí eu vi hoje uma coluna muito interessante na Folha, da Cristina Serra, né, onde ela coloca esse título aqui, Os Extremistas do Mercado. Né? Gente, é uma coisa muito interessante que ela coloca na coluna dela. Quem são essas pessoas do mercado? Eles são donos do Brasil? Então é o seguinte, eles fecharam questão, o Banco Central não é assunto do Brasil, não é assunto da sociedade, eles que fixam lá quem vai ser o dirigente do Banco Central, o Banco Central vai cuidar de banco e o povo que se lasque. Então tem uma coisa muito errada. Um presidente da República não pode ficar sequestrado do direito de comandar o país na área econômica, ele ficar refém de um grupelho de terroristas, de terroristas extremistas que estão no alto da torre, né? Que estão no alto da torre econômica aqui no nosso país. Então, essas questões estão vindo em boa hora para serem discutidas. E reparem bem, o Jornal Nacional, que é o principal veículo de comunicação do Brasil, que atinge o maior volume de pessoas, não está tocando no tema autonomia do Banco Central. Eles estão escondendo esse debate. Isso passa longe da pauta, porque quanto mais o povo souber que nós estamos sendo gerenciados na área econômica por criminosos, por extremistas, não dá para a gente classificar de outro modo, né, gente? Quem faz a política econômica aqui no nosso país, que esmaga o pobre e faz com que cada vez mais as pessoas fiquem ricas no topo da pirâmide, não dá para brincar com essa gente, não, né? Tem aqui sobre esse assunto, uma coluna hoje no Estado de São Paulo, uma entrevista com Henrique Meirelles. Olha o título da entrevista do Henrique Meirelles. Aliás, deixa eu tirar aqui a cara do Lira, que isso aqui dá azar, né?
Presidente Lula está numa volta ao passado. Para esse comandante do Banco Central, embate do governo com a autarquia traz ruídos e incertezas. Olha, se o Lula pudesse voltar de fato ao passado, a primeira coisa que ele tinha que fazer era limar, sumir com a possibilidade de o senhor Henrique Meirelles ter feito parte do Banco Central aqui do nosso país, dele ter comandado o Banco Central do nosso país. Esse foi o grande erro, né? Foi esse tipo de crença que era possível ter alguém do mercado comandando o Banco Central do nosso país, que isso poderia proporcionar grandes mudanças no nosso país. Nós tivemos, sim, uma diminuição muito importante, né, da desigualdade social que nosso país, né, das classes C para as classes D, para as classes D, para as classes E. Mas quem estava na classe A ficou ainda a mais, né? Porque todo mundo acabou se dando bem, mas num país que tem uma desigualdade social muito grande, quando você tem um andar de cima ganhando muito, é sinal que as coisas poderiam ter sido diferentes aqui no nosso país. E se vocês têm dúvida do que eu estou falando, vejam aqui essa matéria aqui, ó. Qual é a realidade do nosso país? Não é de agora não, tá? De há muito tempo. 3 maiores bancos fecham 2022 com lucro de 64 bilhões e 300 milhões de reais. Num país que está numa recessão, que está com uma economia absolutamente travada, um país que tem um atraso, um déficit social muito grande, quando você tem banco ganhando muito dinheiro, é sinal que alguém está perdendo dinheiro, não tem como ter aritmética diferente no meio dessa história. Pois bem, e aí a gente vai para o momento papuda, né? Gente, eu vi aqui uma matéria com o Flávio do Chocolate, o filho do Bolsonaro, não sei se é 01, 02, 03, a única coisa que esse homem fez na vida foi ser servidor público. E ganhando um salário de um servidor público. Um deputado ganhando 20 mil, 21 mil reais. É um homem rico, comprou uma casa agora, que todo mundo viu o escândalo que foi, a história da rachadinha, a história da loja de chocolate dele, que recebia dinheiro espécie como nenhuma loja de chocolate do mundo. No entanto, esse homem dá entrevistas como se fosse a criatura mais pura do planeta. E aí ele fez uma ameaça, né, nessa entrevista aqui que ele concedeu ao Poder 360, de que se o pai for preso, nós vamos ter aqui uma espécie de guerra civil. Já está sinalizando. Mas será, senhor Flávio, será que a configuração do Estado brasileiro está permitindo vocês tratarem o povo brasileiro como se vocês fossem donos de uma milícia e nós todos fôssemos reféns desse tipo de pensamento? Vamos ver o que ele diz, vamos lá. Eu acho que a gente está vivendo um momento legal, uma democracia plena, e não está. Né? Então, assim, isso tudo, todo esse contexto é que gera essa narrativa de que o Bolsonaro pode ser preso, pode se tornar inelegível. Não tem por que isso acontecer, a não ser que seja a vontade de alguém que tem tinta na caneta para fazer, na mão grande, na covardia, na ilegalidade. E aí as consequências disso só Deus sabe, né? O senhor disse que acredita que os números... Depois ele vai falando mais isso na entrevista, eu vou poupar vocês desse sofrimento aí, né? De ficar vendo essa criatura. Mas assim, falando assim com ar ameaçador, né? Parece que ele está podendo, parece que ele tem exército, marinha, aeronáutica, o governo americano, o governo russo, o governo chinês, ele tem a população toda, tem o Supremo Tribunal Federal, tem todas as forças, né? Para garantir que um criminoso que ajudou a matar pessoas aqui no nosso país, que será condenado, inclusive internacionalmente, o genocídio contra os Yanomamis, que a prisão de uma criatura dessa, no nosso momento papuda, será repudiado, né? O povo não vai aceitar, eles vão garantir esse tipo de impunidade. Se for assim, senhor Flávio, por que o papai ainda não voltou para o Brasil, se vocês têm essa crença toda, né? E por que vocês ainda... Aliás, é uma coisa para esclarecer, né? Por que o clã Bolsonaro todo está requerendo, né, cidadania italiana, né? Pois bem, são situações que se contrapõem a esse destemor, né, que os senhores estão colocando. Os jornais vão colocando a realidade que está se aproximando nesse momento papuda da família, e eles que estão achando que estão com tudo. Olha só, dentro das suas armadas, o que nós estamos vendo é isso aqui, ó. O Superior Tribunal Militar já está à caça de militares que pularam a cerca e transgrediram, que atentaram contra a nossa Constituição. Ministro do STM diz que militares podem ser punidos. Futuro presidente da Corte afirma que integrantes das Forças Armadas que cometeram crimes nos atos vão receber sanções. Ele, inclusive, se encontrou essa semana com a ministra Rosa Weber. Gente, eu queria falar com vocês também, então...
a fila está andando, né? Eu queria falar com vocês também sobre o que está acontecendo lá nos Yanomamis. Aqui mais uma aeronave aqui que foi destruída. Ou seja, a fila está andando feio lá por lá, né? Eu tinha até separado aqui uma foto muito interessante hoje. Aqui, achei. Aqui é o tanto de aeronave, gente, que já está lá estão confiscadas, né? E estão sendo destruídas, como essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, gente, a fila está andando, essa gente aí, eles gostam de falar muito, de gastar muita saliva, mas a fila está andando e as grades estão ficando cada vez mais próximas para aqueles que não ficaram apenas no lixão da história. Ficaram no lixão, mas ficaram ali no vazadouro repleto de grades. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!